irmão, para ouvir. Jesus. Tem que dar emoção, irmão, no culto, irmão. Oh, glória a Deus. Levítico capítulo 6, versículo 8 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lateral do altar, e toda noite até pela manhã nele manterá aceso o altar. E o sacerdote vestirá de túnicas de linho e calções com linho sobre pele, e nua levantará a cinza quando o fogo houver consumido, e o holocausto sobre o altar porá junto a este. Depois despirá suas vestes por outras, e levará a cinza para fora do arraial, num lugar limpo. E o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará. E o sacerdote acenderá a lenha nele. Cada manhã sobre ele porá a ordem ao holocausto, e sobre ele queimará a gordura e as ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Senta aí, irmão. Senta aí, irmão, que o negócio é forte. Jesus. Como é que está o teu altar? Às vezes o altar nosso está cheio de lenha e cheio. Tem que ficar para cá. Jesus não quer que eu vá para aí, não, tá? Ficar aqui. Se eu passar para a barreira aí, eu não quero. Eu vou ficar por aqui. Então, às vezes o altar que nós temos, ele está cheio de cinzas. E aí a cinza, quando vai chegando meio tempo da lenha que iria continuar acesa, ela apaga. Alguém já viu as cinzas apagar a chama da brasinha? Sim ou não? Então, a primeira coisa que Deus trata com você, você precisa limpar o seu altar. Sem limpeza, Deus não pode agir. Foi falado nesta noite que as mulheres tinham que se esvaziar para Deus enchê-las. O altar também tem que ser tirado tudo. Às vezes na nossa vida precisamos tirar tudo, limpá-lo, ver se tem alguma brecha, alguma coisa que pode falhar aquele altar e cair, ajeitar, para depois você colocar a lenha para o fogo. Às vezes na nossa vida nós estamos com o altar quebrado, estamos cheios de cinza e uma sujeira desgramada, e quer que o fogo acesa, e quer que o fogo fique quente, pegando tudo filé. Mas é necessário ter cuidado. A Bíblia diz que todos os dias o sacerdote tinha que limpar com uma roupa, depois ele tirava a outra roupa, jogava a cinza fora e ia lá. Ele zelava. Sabe o que é que eu entendo com isso? Se você não está zelando a sua vida, o seu testemunho, onde você entra, onde você faz, você está fazendo a coisa errada. Porque o altar, você está pensando, não, esse texto de Levítico está falando para os sacerdotes, para os pastores aqui. Eu tenho um mistério para te dizer, é para você. Oita, esse tema que escolheram é para dar cajadada nos pastores. Aquele meu pastor hoje ele vai levar a cajadada, porque ele vai falar. Ele não tem cuidado bem do altar. Você que pensa. Você fica olhando o seu pastor, mas você não vê o que ele faz nas madrugadas, os compromissos, as preocupações que ele tem com você, mas você não tem cuidado do seu altar. E isso tem incomodado muito a mim, porque isso tem sido o maior inimigo de Jesus sobre a terra. Mau testemunho de crente. O crente aqui cheio do mistério de Deus, quando chega em casa é mistério de boxe. Aí fica difícil Deus trabalhar na vida do crente. Então tem crente que antes de botar a lenha para acender a chama, ele precisa primeiro verificar como está o teu altar, para depois olhar o altar do outro. Porque os seus olhos só são para olhar o altar do irmão. A irmã é cheia do mistério, o irmão é cheio de negócio. Eita, é bom estar junto daquela irmã. Deus quer te dar a mesma unção. O problema é que você vive de migalha. Deus não deu
não são só para estes homens aqui, não. Ele deu para você. O problema é que você tem que ser ouvinte e comunicador do que você ouviu. O problema é que você só fica como ouvinte e vive a vida toda. Irmão, hoje eu estou mal. Será que a irmã Joaninha vai orar por mim hoje? Quem que está lá pregando hoje é o pastor fulano. Eu vou lá porque ele tem unção. Pelo menos ele tira meus pecados. Tem pessoas que vivem, porque a Bíblia diz que a oração do justo tem poder e seus efeitos. Vive da oração. Ele não está vivendo, ele está sobrevivendo de oração do pastor. Eu faço prova com você, que eu já fiz. Se o pastor parar de olhar pela ovelha dele, as ovelhas dele, eu faço prova com qualquer um. Quem quer que o seu pastor pare de orar por você? Eu te digo uma coisa, eu faço prova. Se o teu pastor parar de orar por você, você vai ver o que vai acontecer. Sabemos que existe pastor e mercenários. A Bíblia relata sobre isso. Mas existem homens de Deus que nas madrugadas que você não sabe, e às vezes durante o dia, está sempre intercedendo e sempre pensando: poxa, a irmã fulana está desenvolvendo bem, eu vou botar ela aqui para essa coisa, porque vai dar certo. Aí quando a gente pensa que aquele irmão vai dar certo, ele atrapalha tudo. Perde a bênção, irmão. Se Deus não te deu algo que você espera, é porque quando Deus dá alguma coisa dentro da igreja para fazer, você faz com má vontade. Faz de qualquer jeito. A Bíblia diz que os levitas, eles tinham zelo de fazer. Mas qual é o interesse de Deus falar nesta noite sobre Levítico? Muitos teólogos, eles falam, e os judeus, segundo a teologia, que os judeus, ele pega o livro de Levítico, e a primeira lição de vida para aquelas crianças é o livro de Levítico. Porque fala de santidade. Do começo ao fim, santidade de Deus e sacrifício. Altar. Vai falar muitos sobre isso. Isso é forte, irmão. Então todos os judeus pequenos, o livro que ele começa a aprender é o livro de Levítico. Santidade de Deus. E tem gente que pensa: não, é só sobre sacerdote. Não, ele está falando sobre santidade de Deus. De que adianta você oferecer sacrifício no altar se você não quer mudar? Não vai adiantar. Mas eu quero falar, me aprofundar um pouco mais. A primeira coisa, o fogo, ele precisa de 3 elementos. Primeiro, ele precisa de madeira, papel, qualquer coisa para acender. E nós sabemos que tem certas madeiras que não prestam para fogo. Existem outras que ela demora e ela continua ali. O sacerdote e você tem que escolher coisas boas para edificar a sua vida. Se você não procurar as coisas boas, você não vai. Você hoje escolheu coisa boa. Vim com a vigília. Você está abastecendo o seu altar com lenha boa, com lenha pura, com lenha com sacrifício. Por quê? Porque lenha boa tem dificuldade de tirar. Porque o machado, quando vai bater nela, ela é uma lenha boa. Não é uma madeira que qualquer coisa bateu, quebrou. Tem que ter sacrifício. E nós estamos fazendo isso nesta noite. Louvado seja Deus. Então, ele precisa da madeira, precisa da combustão e precisa do oxigênio. Tem crente que nem respirar, respira mais. Vive assim. Chorando, triste. Não se alega com nada mais. Respira fundo aí. Primeira coisa que faz, os teus pulmões se enchem. Se você pode até estar sentado, mas você se enche. Já dá um impulso. Se está sem coragem, respira fundo e levanta, meu filho. Vai-se embora fazer a obra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. O fogo é algo tremendo. A palavra de Deus manifesta um avivamento de Deus sobre nossas vidas através do fogo. 421 a referência sobre a palavra fogo tem na Bíblia. 421 vezes Deus vai falar na Bíblia sobre fogo. Qual é o interesse de Deus de ter tanto fogo na Bíblia? É porque o fogo nos aquece.
Se você está frio, procure um irmão quente. Um irmão que tem compromisso com a obra, que aí você vai se esquentar. Mas você andar com um lanzudo, como Deus falou aqui, andar com fofoqueiro, aquele crítico, aquele que não quer nada, tu vai morrer igual a ele. Amém, irmão? Amém. Não é que você vai fazer exceção. Primeiro você precisa se tratar, para depois tratar o outro. Porque não adianta você ficar junto, você vai se ferrar. Não que eu estou dizendo que você vai formar agora um novo grupo. Não vou ficar no grupo de Paulo de Apolo. Você vai arrumar ele. Mas se você vê que ele é um elemento que te faz para baixo, sai de perto. Tem crente que parece mais chupa-cabra. Rouba a energia do camarada. O cara diz assim, pastor. O pastor diz assim, vamos fazer isso aqui. Ah, pastor, isso não vai dar certo não. Só lembra daquela outra campanha? Não vai dar certo, pastor. Não faça isso não. Vai gastar dinheiro. A gente não tem. Todo negativo. Ah, pastor, essa obra não vai dar. Pastor, isso é doido. Esse projeto, isso é para a Igreja Universal. Eu quero te dizer, o Deus que eu sirvo, Ele faz como Ele quer. A única coisa que eu preciso é agradar a Ele. A Bíblia diz em João 15, tudo que pedires em seu nome, Ele vos dará, se suas palavras estiverem em vós. O segredo para conseguir vitória é viver a palavra de Deus. 31 referência em Levítico sobre fogo, simbolizando a presença de Deus. O fogo representa Deus na nossa vida. Isso é muito importante. Foi com uma coluna de fogo que Deus ia diante do povo de Israel no frio do deserto. A Bíblia diz que há uma chama sobre o céu de fogo que aquecia aquele povo que estava caminhando no deserto. A Bíblia diz que com fogo Elias destruiu os seus inimigos e queimou o altar. E foi com a tocha de fogo que Gideão derrotou o exército dos medianitas. Foi com o fogo que Deus recebeu o holocausto no Monte Carmelo e derramou o profeta de Baal. Foi com fogo. O fogo desceu no altar e consumiu o holocausto. Não importa se você esteja todo molhado de lágrima, o fogo de Deus desce e consome. Oferece o melhor para Deus, mesmo que seja com lágrimas. Foi com o fogo que Deus batizou os discípulos no dia de Pentecostes. Elias foi arrebatado com redemoinho de fogo. E será com fogo que Deus trará justiça sobre a terra. É com fogo que Deus trará justiça. E eu te digo uma coisa, irmão. Se você for palha, tu vai se queimar. Se tu for madeira, tu vai se queimar. Se tu for qualquer outra coisa desse mundo, tu vai se queimar. Só existe um elemento na terra que quanto mais passa fogo, mais ele fica puro. Alguém sabe o que é? Será que você não é isso? Você é ouro. Você é coisa pura. E quanto mais você levar fogo, meu filho, quanto mais você passar na moinha de Jeová, mais purificado você fica. Não reclame da dor que você está passando, não. Dê glória a Deus nesta dor, porque depois que passar a dor, você vai ter resistência. Aleluia. Mas existe uma coisa que me chama a atenção sobre o fogo. O fogo, ele é um elemento que destrói e é um elemento que também constrói. Então, se o fogo que está no teu altar é mal utilizado, sabe o que acontece? Ele vai se apagar. O fogo que está no teu altar tem que ser especial. Tem que ter cuidado nele. A Bíblia diz que os levitas, quando estavam, falou para Salomão, vou completar o que o irmão falou, né? Então, a Bíblia diz que lá no altar de Salomão, os levitas tinham lá um castiçal, que eles tinham que todos os dias, além de limpar o altar de sacrifício, onde a lenha estava acesa, ele tinha que limpar aqueles castiçal
todos os dias, porque às vezes quando ele acordava tinha só uma tochinha, ele não podia apagar, então ele tinha que limpar depressa para que para o óleo que ficava endurecido por causa do frio, porque quem não sabe, naquela região lá, à noite é frio, de gelar. Então ele tinha que ser depressa para que o fogo pegasse na outra, e tinha que ser depressa, e quando ele via o fogo pegando em uma e outra, ele ficava feliz. Sabe o que é que eu entendo? Eu tenho que me sacrificar todo dia buscando, limpando. Tem que limpar de dentro tudo. Meu irmão, que negócio é esse que tua casa parece mais um depósito? A tua casa espiritual parece mais um depósito de entulho. Temos que nos limpar deste mundo, morrer para este mundo e viver para Cristo. Mas às vezes nós vivemos dizendo, não, isso aqui não vai. Eu tenho uma raiva de crente que tem medo de macumbeiro, medo de assassino, medo de todo mundo, mas medo do pecado. Tem medo de tudo, mas medo de pecado não tem. Medo de mentir não tem. Medo de fazer contenda não tem. Medo de roubar o que é de Deus. Irmão, se tu ganhou 10 reais, R$1 é de Deus. Eu vou dar não, porque Deus não precisa disso não. Não, o cachorro latiu. Te avisando, se tu não der, o cão te come. Brinca! O bicho disse, não dá não, deixa ele comigo. Ele disse, te come. Vai, o pastor falou aí. Né? Então às vezes nós impedimos o progresso do Evangelho, a cidade do avivamento, porque nós somos avarentos. Como podemos fazer um avivamento além de termos bons pregadores? Nós precisamos comportar essas pessoas. Existem pessoas que precisam se alimentar, ser tratadas, passar remédio, e esse lugar precisa ter lugar de apoio para ajudar a auxiliar essas feridas e curar, e que às vezes são feridas de longo prazo ou de curto prazo, e que precisa ter pessoas que ajudem. Mas infelizmente o Evangelho não tem sido isso. Eu não tenho resultado do pastor, aí é com ele, evangelismo é dele, tudo é dele, mas quer, a minha igreja não está assim e tal, aí quer ir para outra. Por quê? Porque coloca a culpa no pastor. E às vezes nós somos culpados do crescimento da obra de Deus, porque eu não tenho coragem, feito um pastor me contava, que andava por dentro do rio, na lama assim, passando com os filhos, acho que até perder seus filhos para fazer a obra de Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus. Mas eu quero falar sobre altar agora. Por outro lado, o altar significa lugar de encontro com Deus. A Bíblia menciona 322 referências sobre a palavra altar. Olha para ele. No fogo, ele representa 421 vezes. E o altar, 322 vezes, ele vai dar referência de altar. Por quê? Por que o altar é tão importante? Por que o altar é tão importante? O altar, ele precisa ser um altar santificado. Porque o altar é o lugar aonde Deus vai habitar dentro da tua vida. E se seu altar ele está constantemente firme em Deus, o Espírito Santo fará morada naquele lugar. E o fogo arderá continuamente. Abel tinha um altar diante de Deus, Noé tinha um altar diante de Deus, Abraão tinha um altar diante de Deus, Jacó tinha um altar diante de Deus, Moisés tinha um altar diante de Deus, Josué tinha um altar diante de Deus, Arão tinha um altar diante de Deus, Gideão tinha um altar diante de Deus, Samuel tinha um altar diante de Deus, Davi tinha um altar diante de Deus, Salomão tinha um altar diante de Deus, Zorobabel também tinha, Esdras, Neemias. O que é que esses homens têm que vocês não têm? A Bíblia chega a dizer em um dos livros do Novo Testamento que Elias era homem comum como nós, mas ele orou e Deus desceu fogo. Se o fogo não está descendo na tua vida, não é culpa do teu pastor.
Se a tua igreja, você diz, não, a igreja tem que avivar de cima para baixo. Tem que se avivar daqui para baixo. Mas daí tem que continuar a chama acesa. O pastor te dá os elementos e acende o teu fogo. Mas você tem que zelar para que este fogo continue queimando continuamente. Amém? O altar fala de conserto. O altar fala de sacrifício. O altar fala de fogo. O altar fala de resposta de Deus. Mas por que a Bíblia fala tanto em altar, tanto em sacrifício? E aqueles homens sempre pecavam, o povo sempre se afastava de Deus. E sempre estavam oferecendo holocaustos no altar. Uns por perdão, outros por gratidões, mas sempre as pessoas estavam oferecendo. A Bíblia diz que quando eram colocados animais no altar, o sangue tinha que derramar. O sangue derramava sobre o altar. E aquele sangue só fazia maquiar. Porque por muito tempo o povo escolhido de Deus, eles faziam sacrifício no altar. E o seu holocausto queimava, mas não solucionava o problema. Mas um dia Deus olhou para a terra e disse: não adianta aqueles homens fazer sacrifício, porque por mais que eles façam sacrifício, eles nunca vão purificar o suficiente. Sempre tem alguma coisa a ser purificado. Sempre tem alguma coisa a ser limpa. E neste momento, Deus olhou para a terra e disse: Pai, eu olho para ali e vejo que esse povo sempre se levanta contra ti. Você aperta aqui, eles fazem. Deixa eu ir lá embaixo. Deixa o seu sacrifício. Deixa eu sofrer ali. Porque todos que sacrificavam, eles não tinham amor. Porque eles sacrificavam, eles escolhiam a ovelha melhor, mas com a intenção de receber a bênção. E muitas vezes nós estamos assim, oferecendo nossos sacrifícios, mas só para receber a bênção de Deus. E não estamos sacrificando aquilo com amor. E a Bíblia diz que Jesus, ele descendo na terra, ele viveu como você, sentiu o que você sentia. E ele olhava e olhou e percebeu que o homem era fraco, porque ele sentiu fraqueza também. Ele foi tentado, mas no momento que ele foi chamado para executar aquilo que ele iria executar por mim e por você, ele não teve medo. Ele derramou seu sangue. Eu tenho uma história que eu gosto de contar. Vou contar 3 parábolazinhas minhas. E depois eu passo para o pastor, porque tem mais coisa para Deus falar aqui nesta noite. Amém? E uma das parábolas eu falo sobre uma criança. Ele tinha uns 3 passarinhos. O homem olhou e disse: o que você vai fazer com esses passarinhos? O menino disse: eu vou fazer muitas coisas com ele. E depois eu vou matar. O homem disse: eu compro. Eu pago. E o homem pagou. Soltou os passarinhos. Deus nos libertou do império das trevas. Foi para nós não vivermos presos. Não foi para a gente ficar com barreira que impeça que Deus trabalhe em nossas vidas. Deus nos libertou para nós termos vida. E está você aí sofrendo, humilhado, o diabo fazendo tudo que quer com você. Se ele derramou o seu sangue no Calvário, clame por este sangue que está sobre o altar de Deus. E ele vai te purificar, te santificar e vai transformar a tua vida por completo. Se é o pecado, lança no altar, o fogo consome. Se é medo, joga o medo no altar, o fogo consome.
Se é palavra, joga no altar e o fogo consome. Tudo que se colocar no altar, o fogo vai consumir. Então, portanto, irmão, lance hoje tudo que está aprisionando o teu ministério no altar de Deus. E Deus consumirá com o seu fogo tudo que impede de você receber uma vitória. Eu estava vendo uma história de um menino, dois jovenzinhos, uma história simples. Espero que os irmãos entendam o que eu quero falar. E esses jovens, eles andando, viram um par de botas. Eles olharam aquelas botas e disse: vamos pegar para nós, vamos aprontar uma peça naquele homem que está lá, que deixou as botas aqui. E o outro menino disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar $1 dentro dela. Você bota $1 seu e eu boto $1. E vamos ficar ver o que é que o homem vai fazer. Eles colocaram 2 moedinhas de $1 dentro da bota. Ficaram de longe olhando. O homem chegou, foi colocar a bota e ele sentiu que tinha algo dentro da bota. E quando ele viu que puxou, tinha $1 lá. Aí ele foi colocar a outra, ele achou outro $1. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Porque ele estava naquele campo ali plantando, tentando fazer alguma coisa para ver se conseguia alguma coisa para levar para casa. Sua família estava faminta. Ele ia orando: Deus, como eu vou levar o pão para minha família? Como eu vou levar? E aquelas crianças começaram a olhar para aquele homem. Começaram a olhar. E ele disse: eu vou fazer uma oração agradecendo por essas generosas pessoas que fizeram isso por mim. E os meninos começaram a olhar e viram aquele homem agradecendo a Deus pelaquela ação. Eu quero dizer que tem muita gente aí fora que não precisa de muita coisa de você, não. Não, quando eu estiver rico eu vou fazer alguma coisa por alguém. Existem pessoas que estão precisando e você sabe quem é, e você não faz, porque primeiro a prioridade está você. A prioridade está você. Se você ama a obra de Deus, não tenha medo de ajudar o seu irmão. Se você tem uma roupa, dê uma roupa para ele. Se ele não tem passagem para vir para a próxima vigília, pague a passagem dele. Se você não tem algo, eu tenho certeza que você tem uma palavra para dar para ele. Amém, irmão? Porque alguém te trouxe aqui e você pode começar uma nova vida. Lembre-se o que Deus falou esta noite sobre estes homens. Alguém nunca desistiu dele. Jesus não desiste de mim nem de você. O altar, ele precisa ser limpo, ele precisa ser santificado e ele precisa ser colocado coisas boas para oferecer a Deus. O que você tem oferecido no sacrifício do seu altar? Mentira, engano, desobediência, falta de compromisso? Tem chamado, mas não assume seu chamado? Deus testifica através de um e de outro e fica aí. Eu vou para aquela igreja lá, Deus vai dar um mistério. Aí Deus fala: Deus é contigo, vaso. Deus quer te fazer um varão, mas nunca assume. Quando pega alguma coisa, estraga tudo. Em vez de trazer união, é feito o tal de Arão. Moisés subiu, deixou Arão. Eu quero dizer que Deus não quer líderes bananas. Ele quer líder que tenha coragem de botar a cara na face. Pode meter a tapa aqui, mas eu não vou sair daqui sem o Senhor me dar minha bênção. Eu não vou deixar de cumprir o que Deus me deu. Eu vou fazer para Deus, não para ser glorificado por homem. Mas tem muitos que, para não perder o cargo, a posição, deixa o evangelho se transformar na prostituta de Apocalipse. É a igreja de Balaal, é a igreja de Jezebel. E nós, como profeta de Deus,
Os que foram porque tinham compromisso, outras coisas. Mas vocês que estão aqui, Deus está levantando um povo que vai mudar. Mas não é para tu derrubar o teu pastor, não. Mas é para você orar por ele, para que Deus transforme mais ele, para Deus transformar a minha vida, a vida deles. Porque às vezes vocês querem muito do seu pastor, mas vocês não fazem nada em favor do teu pastor. Amém? Amém. Então, igreja de Jesus, se você quer que Teresina, Piauí, se torne a cidade do avivamento, aprenda a orar pelo seu líder, para que o Espírito de Deus dê a direção a ele. E quando ele te convocar para algo, não diga que não tem tempo, não diga que não pode, porque Deus escolhe pessoas sem tempo. O pastor podia ter seguido outros rumos, porque tem gente que diz assim: eu vou ser pastor porque eu vou ficar rico. Existem pastores aí que são mercenários, só estão a fim do dinheiro. Mas existe pastor que tem vergonha na cara, que tem compromisso com a obra de Deus, que o único interesse dele é levar o evangelho sério, é formar obreiros de compromisso, que o represente melhor do que ele. Porque eu sempre orei a oração de Jabes, que Deus alargasse para frente, que Deus colocasse pessoas que sejam melhores do que eu. Não tenha medo que na sua igreja tenha alguém que seja melhor do que você. Glória a Deus, é sinal que o teu ministério vai crescer. De onde foi? Ele pode até ir para outro ministério, mas alguém vai perguntar: onde foi que tu começasse? Comecei lá, naquela igreja. Vai ter que citar o nome da igreja. Agora eu quero dizer para você que vive pulando demais, você que pula demais, de galho em galho, pare de pular, meu irmão. Pare de pular, irmão. Porque uma hora você vai pular e você vai cair. E aí não vai ter galho para você segurar, não, irmão. Fique no lugar que Deus te colocou. Porque lá Deus vai te honrar. É pequeno, mas Deus faz grande. É simples, mas Deus faz grande. Deus capacita. Deixe de olhar para a dos outros e começa a trabalhar para engrandecer a obra de Deus. Porque a obra de Deus não é pau nem pedra, mas é feita com homens de coragem, desbravadores, que não importa se esteja numa casa de palha, não importa se esteja debaixo de um pé de manga, importa que o evangelho seja pregado. Ele não está preocupado se a água vai bater e ele vai se molhar. Ele está preocupado é que existem vidas sedentas precisando de uma palavra de Deus. Deus está precisando de homem e mulher dessa forma. Hoje eu quero falar algo para alguém que está doente nesta igreja, que está aqui. Você que tem uma doença que foi diagnosticada, eu quero orar por você. Você que tem um sonho, hoje eu vou usar. Hoje chegou o dia. Deus só não fará na tua vida algo se você não tiver o altar em perfeito estado. Porque se tiver alguma coisa para consertar, ele não vai fazer. Primeiro tem que consertar, para poder depois ele oferecer. Tem que limpar para depois ele fazer. Você daria umas facas para o menino brincar? Não, porque as facas vai machucar. Você daria um carro para o menino dirigir? Também não. Deus não é padrasto, Deus é pai. E Deus, se ele não te deu, é porque você não está preparado e porque não está honrando a ele. No tempo de Deus que ele te provar, porque a prova é um projeto de Deus na tua vida. Às vezes você diz: Deus, eu quero esta vitória, e Deus continua te provando. Sabe por quê? Porque ele não quer te dar a vitória. Ele quer trabalhar em você, fazer a vitória em você, transformar você em um vaso de honra. E para ele fazer isso, ele tem que te provar. Ele tem que te fazer passar na moinha, para que ele possa fazer algo muito grande. Então, se alguém aqui tem desejo de ter um filho, eu vou orar por você também. Eu creio que você não vai voltar nem na minha igreja, você vai voltar nesta vigília para testificar o poder de Deus. Eita, glória a Deus. É forte, né?
Eu estou botando na minha cabeça prêmio, né? É forte. Mas sabe como é que fala o ministério de Deus? É colocar sua cabeça a prêmio. Jesus disse que nós faríamos milagres, curaríamos enfermos, faríamos maiores que Ele. Por que você teme quando Deus te manda? Uma vez eu fiquei com covardia. Deus disse, ora para aquele menino que morreu agora afogado. Eu senti o poder de Deus em mim. E eu fui. Desci, parei o carro, fui até lá. Quando eu chego no menino, a família chorando, aquilo me comoveu e eu não tive coragem. Deus disse, toca nele. Ia ganhar aquele povo tudinho. E eu fui covarde. Aí Deus aqui nesse lugar me colocou um caso similar. Nós fomos orar, eu e o finado Rosiel. E quando chegamos lá, a menina correu. E agora? Vamos ser presos. O jeito foi ter que orar. Eu digo, Senhor, vou ser preso. Vim para cá para ser preso. A mãe dela ficou horrorizada, chamou o SAMU. E eu digo, Senhor, me ajuda agora, porque eu não vim para aqui para ser preso aqui no Piauí. E Jesus ali fez a obra de Deus. Mas não fez porque eu merecia. Ele fez para mostrar que Ele faz nas nossas vidas, se nós tivermos compromisso com Ele. Aleluia! Amém, irmão? Então Deus, Ele quer te dar isso. Ele quer te dar unção. Hoje eu quero que você saia daqui para fazer a mesma obra que esses homens de Deus aqui fazem. Porque existem vidas que o pastor não vai chegar. É você que tem que chegar até ela para trazer para a igreja. E às vezes você fica dizendo assim, não, vamos levar para a irmã Joana. Ele quer te usar. Porque o altar foi aberto para todos nós. Recebemos a bênção de Deus. Eu quero convidar você. Se tem alguém aqui que tem enfermidade, não tenha medo de vir até aqui. Porque Jesus vai te curar hoje. Se tem alguém doente, Jesus vai te curar hoje. Não importa se seja pastor, Jesus vai te curar. Pode ficar aqui. Tem mais alguém, irmão? Tem mais alguém que está enfermo? Vem. Jesus, Ele preparou essa vigília para começar a fazer uma grande obra. Glória a Deus. Presta atenção. Uma grande obra da qual Ele não pode parar. Esse ministério aqui, esse lugar aqui, vai ficar famoso. Porque vai vir de muitos lugares para receber cura neste lugar. Quem crê nisso? E Ele começa a fazer hoje, pastor, para testificar que você testemunhe. Eu fui naquela vigília com aqueles homens de Deus que estavam lá e Deus fez uma grande obra na minha vida. Amém, irmão? Eu quero dizer para você, a mesma dor que o senhor sente,